Olá pessoal, tudo bom? Hoje é a nossa aula 2 e a gente vai falar sobre princípios gerais de emergência médicas em ambiente odontológico, tá? Então, as emergências médicas em ambiente odontológico são situações incomuns, tá? E esses eventos mais sérios são raros, mas vão acontecer. Essas emergências médicas podem ocorrer a qualquer momento na prática geral odontológica. Então, estes profissionais devem estar preparados para controlar essa determinada situação. Então, se possível, deve haver pelo menos duas pessoas disponíveis para lidar com esta situação de emergência, que pode acontecer durante este tratamento odontológico, né? Todos os membros que estão ali envolvidos, né, ou seja, a equipe odontológica, deve ser capacitada em suporte básico de vida, que é o SBV, tá? E ter proficiência em realizar uma ressuscitação cardiopulmonar, que é a sigla, significa que a gente pode usar como sigla RCP, tá? Então, todos os membros da equipe odontológica, aqueles que estiverem envolvidos ali no atendimento, tá? Devem estar preparados para se depararem com situações de emergências médicas e saber exatamente o que fazer. E aí a gente faz também treinamentos periódicos, a fim de pré-estabelecer nessas simulações e de situações de emergência, onde cada um terá uma tarefa pré-estabelecida. Tá? Então, o objetivo principal do controle de todas as situações de emergência médica é prevenir ou corrigir a oxigenação insuficiente no cérebro e coração. Porém, para controlar essas situações, deve-se ter certeza de que o sangue oxigenado que fornecido a esses órgãos, né, que esse sangue oxigenado será fornecido a esses órgãos, desculpa, isso vai de encontro com as bases do suporte básico de vida, tá? Então, o SBV consiste em, basicamente, A, B, C, que a gente vai observar Airway, Breathing e Circulation, que é o A de observar vias aéreas, o breathing, que é de respiração, e o circulation de circulação. Então, o profissional vai considerar a administração de fármaco somente após a gente avaliar essas siglas, né? Esses três quesitos, que é basicamente o que a gente vai usar no nosso consultório odontológico. Tá? Então, mas antes de falar sobre a sigla, somente a sigla ABC, que a gente vai usar no nosso consultório odontológico, a gente vai falar dessa sigla mais ampla que a gente usa para todo o tratamento de paciente traumatizado, tá? Que é as siglas X, A, B, C e D, tá? Então a gente vai reconhecer de imediato as alterações de consistências nos pacientes em tratamento odontológico pelo sistema X, A, B, C, D, tá? Então esses sistemas devem ser seguidos, né, como princípios gerais no sentido de abordar determinadas situações. Então, como o próprio nome já diz, ela sugere um método que se divide em 6 etapas, tá? Que são cada siglas dessas, né? Que é X, A, B, C, D e E. Tá? Faltou o E aqui em cima, pessoal. Acabei esquecendo de falar. Então, cada letra dela representa uma etapa cuja inicial se refere a um termo em inglês, né? Então, de acordo com as novas, antigamente ela era só dividida em A, B, C, D, E. Hoje a gente tem o X antes, tá? Que a gente que a gente vai avaliar como exsanguinação, né? Que é basicamente, né, em pacientes que você vai prestar os primeiros socorros, é a contenção hemorrágica externa, tá? Grave. E a gente vai ter a abordagem desta, né? Então deve ser antes mesmo do manejo das vias aéreas, tá? Uma vez que epidemiologicamente, né, apesar das obstruções de vias aéreas serem
um dos maiores responsáveis pelos óbitos em um curto período de tempo, tá? O que mais mata no trauma são as hemorragias graves, tá? Então, quando a gente tem um sangramento externo muito extenso, por exemplo, esse paciente sofreu durante esse acidente uma amputação, né, um trauma, né, uma perda de membro. Então, a gente tem que, antes de verificar as vias aéreas, né, administrar, né, e tentar fazer um controle de hemorragia desse membro que esse paciente perdeu, porque muito provavelmente ele vai acabar vindo a falecer por conta de um choque hipovolêmico, tá? Então a nossa próxima sigla será a Harry, tá? Que é ou vias aéreas. No que diz respeito às vias aéreas, é o controle da coluna cervical. Então, nessa primeira fase desse atendimento, devemos checar se o paciente está com as vias aéreas desobstruídas, tá? Então, é sempre importante verificar se não há nenhum tipo de corpo estranho impedindo essa respiração, se esse paciente tem ou não algum tipo de fratura de face ou qualquer lesão na coluna. Então, por exemplo, fraturas de face, como fratura de mandíbula, a gente pode ter um impacto direto nas vias respiratórias, tá? Assim como algum tipo de lesão na coluna cervical. Todo o processo deve ser tátil, tá? Verificando sinais de edema ou sangramento. A gente vai observar se a vítima não emite qualquer som durante a respiração, tosse ou apresente alguma agitação, tá? E dessa forma a gente vai garantir, né, a permeabilização desse oxigênio por esses óculos, né? Por isso que a gente usa aquele colar cervical, né, para poder estabilizar. Já no breathing, que é a respiração, tá? Ou ventilação, né? A gente vai garantir a permeabilidade das vias respiratórias, já que a gente já garantiu na sigla anterior, né, que não tem nenhuma obstrução nessas vias aéreas. Então, no breathing, a gente vai garantir a permeabilidade dessas vias. E aí a gente precisa aferir se o paciente está, de fato, ou não respirando bem, tá? Nesse ponto, a gente é necessário observar movimentos do tórax. Lembra da aula passada que a gente falou sobre frequência respiratória? Pois é, nesse passo a gente vai olhar sobre a frequência respiratória do paciente, tá? Fazer auscultas a fim de eliminar qualquer lesão torácica, tá? E, se necessário, utilizar de métodos de ventilação mecânica, né, para estabelecer a função, como por exemplo o AMBU. O C, a gente vai ter o C de circulation, tá? O de inglês é circulation e a gente traduzindo em português é circulação. E a gente vai ter o controle da hemorragia, tá? Mas não é o mesmo controle da hemorragia do X lá atrás, que é a exsanguinação, tá? Esse, no caso, seria uma, um, um, um sangramento de menor porte. Porque se fosse de maior porte, a gente trataria lá, né, antes do A, né, que a gente chama de exsanguinação. Que ali o paciente pode evoluir rapidamente para um choque hipovolêmico. Mas se ele tiver um sangramento menor, de menor volume, é nessa etapa que a gente vai observar, né? E a gente vai realizar os primeiros procedimentos. Então, preciso impedir que a vítima entre em quadros como a hipovolemia, tá? Que é basicamente a diminuição anormal do volume de sangue do indivíduo, que pode trazer como hemorragia, né, esse paciente. Então, este será basicamente o primeiro passo para a contenção. Iremos impedir que o paciente continue perdendo sangue durante esse atendimento. E isso vai ser decidido para que o óbito não aconteça, tá? Então, nessa etapa, a gente vai aferir nível de consciência, coloração de pele, frequência da amplitude do pulso, perfusão periférica, pressão arterial, tá? E do pulso. E ainda observando se esse paciente ainda está sudoreico ou não, tá? Do C a gente pula para o D, que é o disability ou
incapacidade, tá? Esse é um exame basicamente neurológico, e aí a gente vai partir para uma avaliação primária de nível de consciência da vítima, tá? Deve ser determinada no momento do primeiro atendimento, tá? Então a gente vai sempre observando, fazendo o A, o B e o C, e observando se esse paciente possui um nível de consciência mínima, tá? Ou se esse paciente está consciente, está verbalizando, normal, tá? A gente vai observar. E aí a gente pode empregar, né, durante essa fase de disability a escala de Glasgow. Eu vou deixar uma aulazinha separada dessa para a gente falar sobre a escala de Glasgow, tá? Então, a primeira verificação deve ser feita pelo método AVDI, né, que é o alerta, resposta a estímulo verbal, resposta a estímulo doloroso, tá? Ou inconsciente ao estímulos, ou inconsciente a estímulos, tá? Então, depois da primeira classificação, o paciente deve passar por um novo teste ao chegar na unidade de atendimento, tá? Então, depois que ele chegar lá, vai repetir novamente, tá? E aí a gente tem o E, que é o exposure, que é de exposição. Então, a gente vai fazer todo o controle da hipotermia desse paciente, tá? Por isso que naquele serviço, você já deve ter observado do SAMU, a gente enrola aquele paciente com papel alumínio. Então, isso parece um cobertor de papel alumínio, né? É, isso faz com que o paciente não perca calor do corpo, né? Então, aí a gente vai identificar fraturas e hemorragias de melhor forma, tá? A vítima deve ser despida, tá? Para facilitar o trabalho e impedir novos traumas. Então, a gente corta a roupa, tá? Nesse momento que a gente corta a roupa, as roupas do paciente com a tesoura, tá? Porque a depender da lesão que ele tiver, por exemplo, um trauma de cervical, né? Uma fratura de uma vértebra, a gente não pode mover muito esse paciente, senão a gente pode é, acabar agravando esse problema desse paciente, tá? Por isso a gente corta as roupas desse paciente, que é comum, é um procedimento comum, tá? Portanto, né, nesse procedimento é comum que a temperatura do corpo baixe, né, deixando o paciente ali mais suscetível à hipotermia, né? Com isso, outros problemas podem surgir, né? Assim, antes da remoção da vítima para o atendimento, é preciso garantir que sua temperatura esteja estável, tá? Então, por isso é preciso a gente usar aquelas mantas térmicas, né? Aquele papel alumínio que eu falei com vocês. Então, tratar os problemas que envolvem risco de morte, assim como identificar antes de seguir para um diagnóstico definitivo, tá? Então, por exemplo, em pacientes inconscientes, a gente vai acessar vias aéreas, tá? E checar a respiração, pulso, né? Fazer aquela escala ABC antes de procurar as causas de desmaio, né? A gente vai reconhecer quando necessita de ajuda extra, chamar os serviços de emergência médica assim que a gente achar necessário. A gente vai ligar ali para o SAMU, que é um número 192, tá? Isso aí pode também antecipar a chegada da ajuda especializada. E aí a gente vai lançar a mão de toda a equipe odontológica para ajudar durante essa tarefa, né? E aí a gente tem que ter mais ou menos umas tarefas pré-estabelecidas, né? Então, por exemplo, enquanto um membro da equipe está atendendo a emergência médica, o outro está providenciando equipamento, né? O outro está ligando para ajuda médica especializada, que no caso é SAMU, tá? E se você tiver mais um para poder ajudar, ele fica esperando uma ambulância, tá, né? Para facilitar o acesso ali a sua dependência da clínica ou do consultório ou do ambulatório que você trabalha, tá? Então, pessoal, basicamente no consultório da gente, a gente vai fazer, né, o que a gente vai, as etapas das siglas que a gente vai utilizar mais é o A,
o B e o C, tá? Que o airway, né, de vias aéreas, né, caso caia algum impedimento mecânico que impeça que esse paciente não permita um fluxo de ar necessário, tá? O breathing, né, que é a respiração, ele ter esse volume de ar, tá? E a circulação que pode acontecer no caso de uma hemorragia durante um procedimento, tá? Então aí eu vou fazer cada um desses A, B, C, tá? Mais detalhadamente, que é o nosso objetivo de consultório. Então, no airway, o paciente deve apresentar uma via aérea aberta, isto é, desobstruída, para permitir que o oxigênio entre nos pulmões. Então, portanto, a gente precisa ver, sentir a respiração deste paciente, tá? Esse é o primeiro passo para o controle efetivo, acessar a patência das vias aéreas, tá? O que é óbvio se a pessoa está conversando ou falando, tá? Sim. No entanto, se o paciente está inconsciente, né, sua via aérea pode estar obstruída e com fluidos, tá? Como, por exemplo, vômitos ou mesmo ser uma obstrução anatômica causado por algum tipo de relaxamento de língua ou sangue durante o procedimento, tá? Então, é preciso, portanto, ver, sentir a respiração do paciente, tá? Se houver alguma obstrução, a gente vai remover. A gente vai fazer essa desobstrução das vias aéreas, tá? O corpo estranho, saliva, sangue, tá? Com o aspirador e cânulas apropriados, tá? A gente pode usar o próprio aspirador cirúrgico da clínica da gente, tá? Ele é bem próximo dos aspiradores hospitalares, tá? Na verdade, ele é até um pouco mais forte. E aí a gente vai abrir essas vias aéreas, tá? Com extensão, como por exemplo, posterior da cabeça e levantamento do queixo, que a gente chama de chin lift ou head tilt, tá? Fazem administração de oxigênio em alta concentração. Se disponível, a gente vai utilizar o oxímetro de pulso para fazer a saturação. A saturação deve ser ali, usar o oxímetro de pulso, a saturação deve estar em média ali de 97 a 100%, acima de 95 a gente já pode utilizar como normal, tá? Algumas pessoas têm um pouquinho abaixo de 97, o que é normal, a sua saturação. E aí a gente vai observar a disponibilidade da sucção com a cânula, com o diâmetro apropriado, né? Ter habilidade para fazer tapas nas costas ou compressões abdominais, né, que a gente chama de manobra de Heimlich, tá? Que a gente vai observar um pouquinho mais lá na frente, na aula de Ovace, tá? Em caso de paciente com obstruções, por exemplo, com corpo estranho ou asfixia, tá? Habilidades de manobra de extensão posterior de cabeça e levantamento do queixo. A gente falou anteriormente, o head tilt e o chin lift, tá? Habilidade de manobra de avanço de mandíbula, que a gente chama de jaw thrust, né? Habilidade de inserção da cânula orofaríngea e habilidade de inserção da cânula nasofaríngea, tá? A gente tem o B de breathing, que é respiração, né? Se as vias aéreas estão desobstruídas, ou seja, abertas, o indivíduo deve estar respirando efetivamente, levando esse oxigênio, né, inspirado aos pulmões. E assim, uma respiração barulhenta é indicativo de uma obstrução. E o tipo de som produzido pela respiração poderá indicar uma possível causa da obstrução. Por exemplo, aqueles pacientes com broncoespasmo, né, produz um som de chiado, assim como a sibilância vai ocorrer em alguns quadros clínicos de asma e anafilaxia, entendeu? Então a gente vai fazer uma administração de oxigênio, é essencial, é legal a gente fazer uma administração de oxigênio, né? E se o indivíduo não apresentar
a não respiração, e aí as ventilações mecânicas a gente deve fazer a administração delas, tá? Como, por exemplo, o uso do ambu. Então, a gente vai ver, ouvir e sentir novamente, né? A respiração do paciente, como eu falei anteriormente. E os sinais de dificuldade na respiração. A gente vai checar a frequência respiratória, tá? Verificar a profundidade de respiração, tá? Se essa profundidade e a frequência da respiração estiverem alteradas, a gente vai considerar a administração de oxigênio. A gente pode suplementar, né, essa administração de oxigênio, como eu falei lá atrás, com um ambu ou uma máscara facial, tá? Se você tiver o treinamento, né, para selamento correto da máscara no paciente, bem como o posicionamento correto do profissional em relação ao paciente, tá? Então, quais são as principais exigências, né, do algoritmo B, no caso a respiração? Então, a gente vai fazer uma rápida localização, tá, do oxigênio de emergência e conectar com a máscara facial. Habilidade de utilizar a máscara facial de maneira apropriada, né, que aí a gente vai ter treinamentos, né, no curso de ATLS, que é um curso completo para você, para primeiros socorros, né. Eu recomendo bastante vocês como dentistas, né, fazer depois esse curso de ATLS, é bem importante você saber, tá? O que a gente fala aqui é uma visão geral, que a gente vai poder fazer, tá? Muita coisa do que eu vou falar aqui a gente não vai poder fazer na clínica da gente por falta de treinamento, tá? Principalmente por conta dessas aulas virtuais, então a gente não tem um contato para poder fazer um treinamento maior, tá? Mas essa matéria de primeiros socorros, a gente vai ter uma visão geral de como funciona isso, tá? E até resolver problemas que são menores em consultório e mais fácil de serem resolvidos, tá? Então, voltando lá às principais exigências do algoritmo B. Então, a gente tem uma localização rápida do oxigênio, a gente tem que fazer uma localização rápida desse oxigênio de emergência, conectar com a máscara facial, né? Ter uma habilidade de utilizar essa máscara facial de maneira apropriada, a habilidade de utilizar a bolsa válvula máscara, tá? Que é um ambu, a habilidade de administrar ventilações efetivas, a habilidade de acessar a respiração, né? Saber a frequência, a profundidade, de identificar esses sons e ruídos, a utilização de músculos acessórios durante a respiração, tá? E a expansão bilateral do tórax, a gente deve observar, certo? E aí a gente vai para o C, que é circulação, tá? Uma circulação efetiva, né, é essencial para assegurar que o suprimento adequado de sangue oxigenado alcance esses órgãos vitais. Então, em uma situação de emergência médica, esses suprimentos pode ser comprometido e precisa ser monitorado e serem monitorados, né? E em uma situação de parada cardíaca, por exemplo, né, as compressões torácicas devem ser administradas de maneira afetiva, tá? Com no mínimo ali 100 compressões por minuto. A gente vai ter uma aula mais na frente para a gente falar só sobre a RCP, tá? E aí a gente vai verificar a respiração, que é o pulso carotídeo, observar a cor das mãos, dedos, faces, tá? E principalmente dos lábios. Então, quando a gente tem uma falta de oxigenação, a gente tem uma oxigenação periférica pobre, então a cor das mãos e das unhas ficam meio azuladas, tá? Cianóticas. Lábio também vão ficar cianóticos. A gente pode observar que em pacientes é, que estão sofrendo hipotermia, tem uma tendência a fazer essa hipoxia, tá? A gente vai fazer a verificação, a respiração, é, a gente vai identificar o pulso carotídeo, tá? Verificar o tempo de enchimento capilar
que é realizado através de uma pressão na pele que a gente faz com a ponta do dedo na altura do coração. A gente vai aplicar uma pressão suficiente para que essa superfície da pele fique esbranquiçada, tá? E aí a gente vai observar quanto tempo demora para reverter a coloração normal da pele. E aí ela deve ser um tempo inferior a 2 segundos, tá? A gente vai verificar o pulso do paciente, né? Se o paciente está responsivo ou não, a gente deve, aí a gente vai chamar, se o paciente estiver irresponsivo, desculpa, a gente vai chamar o serviço de emergência médica, tá? As principais exigências do algoritmo C. Então, a habilidade de verificar os pulsos centrais e periféricos para avaliar a frequência e irregularidade do ritmo e volume. O pulso central seria o pulso carotídico e o periférico o radial, tá, pessoal, do pulso. A habilidade de verificar a pressão arterial, a habilidade de mensurar e interpretar o tempo de enchimento capilar, tá? A habilidade de administrar compressões torácicas efetivas, ali no mínimo de 100 compressões por minuto, tá? E o uso seguro e efetivo do desfibrilador automático, que é o DAI. A gente vai falar um pouquinho mais lá dele também, junto com a aula de RCP. A gente vai falar também sobre o uso do DAI, como é que ele funciona, tá? E aí a gente vai chegar no D, que é o disability, que é o tratamento definitivo, né? Então, para ajudar nas exclusões das causas da inconsciência, então é preciso a gente revisar e tratar o ABC. Então, no disability a gente vai tratar o ABC, tá? A gente vai voltar lá novamente, vai excluir, né, a possibilidade de hipóxia e hipotensão, tá? Verificar as medicações que foram administradas nesse paciente, então a gente vai ver lá na nossa ficha clínica, tá? Para uma reversão desse quadro e possíveis substâncias que podem ter causado essa inconsciência, né? A gente vai verificar o nível de consciência pelo método AVPU, que é alerta, A de alerta, V de responde a estímulo vocal, tá? P é que responde a estímulo doloroso, que a gente fala que o P é de pain, em inglês que é dor, tá? Ou U, irresponsivo de todos os estímulos. E aí, esse U vem de unresponsive, tá? Se disponível, né, verificar o nível de glicemia para excluir uma possível hipoglicemia desse paciente. A gente vai monitorar o paciente inconsciente com as vias aéreas desobstruídas, tá? A gente também pode usar, a gente também pode usar a escala de Glasgow, tá? Que é muito interessante para a gente fazer uma avaliação neurológica desse paciente, tá? Se necessário, a gente vai afrouxar ali as vestimentas do paciente, principalmente na região do pescoço e tórax, tá? Para que ele tenha uma respiração mais fluida, tá? Então, na avaliação do paciente consciente, a gente vai verificar se o efeito da situação de emergência médica no cérebro e no sistema nervoso central do paciente. Então, para que o cérebro tenha um funcionamento adequado, é essencial uma oferta adequada de oxigênio e glicose, tá? E se estes não forem efetivamente fornecidos, o nível de consciência do paciente vai ser rebaixado, ele vai ser afetado, tá? Então, o método de avaliação do nível de consciência é aquela, novamente, a gente fala sobre a escala VPU ou escala de Glasgow. A gente pode também fazer um teste também efetivo, que é a reação pupilar, que também vai estar nessa aula separada que eu vou botar para vocês sobre a reação das pupilas, que inclusive é a nova atualização da escala de Glasgow, se eu não me engano foi em 2019, então eles acrescentaram também a reação pupilar à luz, tá? Nível de glicemia, se estiver disponível no seu consultório, um glicosímetro, no meu tem um glicosímetro,
para esses pacientes. E aí a gente pode ser avaliado por meio de um monitor adequado, tá? Então, as emergências médicas no paciente consistem os principais equipamentos a serem disponibilizados em ambientes odontológicos para situações de emergência médica são esses, né? Que é um aspirador portátil eficiente, né? No caso da cadeira da gente já funciona muito bem, tá? Para desobstrução, no caso aquele a vácuo, tá, pessoal? O aspirador portátil eficiente, né? Para desobstrução das vias aéreas quando necessário, remover sangue, saliva e outros líquidos, oxigênios com válvulas, conectores pronto para administrar oxigênio, né? Máscara facial, tanto para adulto quanto para criança, se você atender criança, adjuntos das vias aéreas, máscara facial para ventilação, desobturadores de via aéreas, né? Que são cânulas orofaríngeas, nasofaríngeas, tá? Mas para a gente usar essas cânulas, a gente precisa de uma necessidade de treinamento, tá? Para utilizar, pois o uso incorreto ele pode promover uma maior obstrução e o uso do ambu. Então, basicamente, né, a gente vai ter o corpo estranho inalado, aí a gente tem uma obstrução severa, que pode ser uma tosse inefetiva, ou seja, o paciente não está tendo sucesso com essa tosse em expelir é, aquilo que está obstruindo as vias aéreas, tá? Então ele pode evoluir para uma forma inconsciente, e dessa forma inconsciente a gente vai ter que iniciar, né, o protocolo de RCP, tá? Se ele evoluir para uma forma consciente, a gente pode usar o método de 5 tapas nas costas, que a gente encontra ainda em literatura, mas é pouco efetivo, ou então 5 compressões abdominais, que a gente chama abdominal thrust. A gente também pode fazer a manobra de Heimlich, tá? Que a gente vai falar mais para frente nas aulas de vias aéreas respiratórias, né? A gente vai falar sobre como a gente vai fazer essas manobras, tá? A gente vai verificar a severidade do quadro, que é uma obstrução leve. No caso, a gente vai ter uma tosse efetiva e aí incentivar a tosse e monitorar a melhora ou piora desse quadro no paciente, tá? Então, né, os consultórios e o ambulatório odontológico devem ter um kit com medicamento para emergências médicas, e todos os membros envolvidos no atendimento, no caso a equipe odontológica, deve saber a localização desse kit, tá? E a apresentação desse kit de medicamento de emergências médicas varia consideravelmente, e por isso a prática e o treinamento podem ser necessários para preparar a medicação adequada e administrá-la. Por exemplo, como montar uma seringa, tá? Para isso a gente tem que ter um treinamento, tá? Para isso, simulações e exercícios para dispensar a medicação nessa seringa a partir do seu recipiente original, tá? No sentido que a gente vai fazer isso de agilizar esse atendimento, né? Perante uma situação real de emergência. Então, os medicamentos desse kit devem ser verificado com a certa peridio, perio, checados periodicamente, uma vez que não fazem parte, né, dos medicamentos que a gente usa de rotina no nosso consultório. Então, a gente vai verificar a validade deles, né, se deve ser feito de forma periódica, deve ser feito de forma periódica para que não sejam substituídos quando não necessários, tá? E aí a gente entra em reconhecimento das situações de emergência médicas, né? Então, são abordados os principais sinais. Aqui a gente vai abordar os principais sinais clínicos, né, de comprometimento potencial e respiratório, cardiovascular e neurológico do paciente. E nas emergências médicas, tá? Independentemente da doença de base que o paciente apresente, nas situações agudas, ele poderá morrer em função da falência
das funções respiratórias e circulatórias ou do sistema nervoso central, tá? Então, a partir daí, a principal preocupação é que o médico ou cirurgião dentista, né, reconheça rapidamente essas situações, né, essas situações potenciais de falência, tá? Desses três sistemas, né? Pois o reconhecimento que a gente falou anteriormente, que é o ABC, tá? Pois esses reconhecimentos precoces e o controle, a gente vai fazer com que a gente reduza a morbidade e a mortalidade. Joia? Então, o reconhecimento do comprometimento respiratório, basicamente a gente vai falar sobre comprometimento da respiração, tá? Que deve ser rapidamente verificado pelo exame do ritmo, esforço e simetria e efetividade da respiração, tá? Pela frequência respiratória. Na frequência respiratória normal é de 14 a 20 respirações por minuto e ela vai variar de acordo com a idade, tá? Então, na taquipneia, que é a frequência respiratória acima de 30 respirações por minuto em paciente em repouso, tá, pessoal? É indicativo de necessidade do aumento da ventilação nesses pacientes, em função de uma hipoxia associada ou alguma doença que já está afetando as vias aéreas desse paciente, tá? Então, o pulmão ou pode ser por vias aéreas, pulmão ou circulação ou alguma acidose metabólica, tá? Então, se a frequência respiratória for menor que 10 respirações por minuto, é indicativo de necessidade de suporte ventilatório, ou seja, ele está tendo uma oxigenação insuficiente. Então, a gente vai precisar de um suporte ventilatório para esses pacientes, tá? Esforço na respiração, tá? Se o paciente puder contar de 1 a 10 entre uma respiração e outra, certamente ele estará realizando esforço ao respirar, tá? Então, outros sinais são sugestivos de esforços respiratórios, tá? São o uso dos músculos acessórios na respiração, tá? Que em situações normais não participam do ciclo respiratório. Por exemplo, você vai começar a ouvir barulhos, ruídos durante essa respiração, tais como os roncos, tá? Durante a inspiração, um estridor, que é um sinalzinho de obstrução na traqueia e na laringe, tá? E na obstrução severa das vias aéreas, o estridor ele pode ocorrer assim, né, na expiração, mas será um componente mais pronunciado durante a inspiração, tá? Em contraste ao estreitamento das vias aéreas mais baixas, que resulta em uma sibilância, né? Que é um assobio, é um som áspero durante a respiração. E no prolongamento dessa fase expiratória. E aí a gente vai ter a frequência cardíaca, observa a frequência cardíaca, uma hipoxemia produz um ataque cardíaco. No entanto, ansiedade e febre também vão produzir o mesmo sinal, tá? A hipoxemia, ela prolonga o tempo, eventualmente resultará em uma bradicardia, tá? Então, prolongadamente, ela vai eventualmente resultar em uma bradicardia. Então, a gente tem uma queda no ritmo cardíaco. A cor da pele, né? A cor da pele também é importante a gente observar, porque é através dela que a gente vai identificar uma hipoxemia, né? Em função da liberação das catecolaminas, ela vai produzir uma vasoconstricção, que vai resultar em uma palidez, tá? E a cianose é um sinal de hipoxemia severa. Cianose central é uma doença respiratória aguda, indicativa de parada respiratória iminente, tá? Observar também a condição mental desse paciente, se é um paciente hipoxêmico, se estará agitado ou posteriormente sonolento, tá? Vamos observar isso também. O paciente ele pode apresentar uma vasodilatação e um tremor que a gente chama de flapping, né? Então ele tem esses tremores
de abrir os braços, né? É um transtorno motor, basicamente caracterizado por um tremor grosseiro, como um bater de asas, tá? Então ele vai produzir movimentos sucessivos das extremidades e especialmente visíveis nas extremidades superiores, né? Basicamente nos braços e mãos, tá? Se a hipoxemia não for tratada, a função cerebral será afetada. Eu tive um paciente que ele entrou em síncope, e aí ele apresentou, foi durante uma cirurgia de implante, né? Na verdade, antes de iniciar. E aí esse paciente teve provavelmente ele teve essa baixa oxigenação, tá? Por conta de nervoso, né? Fobia. E aí ele teve esses tremores em flap, né? Então ele fazia esses movimentos grosseiros, né? E aí, ao mesmo tempo, ele rebaixou o nível de consciência dele, ele virou um paciente não responsivo. E aí eu tive que entrar, como eu tenho um oxigêniozinho no meu consultório, eu tive que entrar com um oxigênio, uma máscarazinha de oxigênio para ele. Então esperei ali o tempo, fiz toda a monitorização desse paciente, tá? Tava tudo ok, tudo normal. E ele voltou à consciência em mais ou menos 60 segundos, 2 minutos, mais ou menos isso aí, né? Então, pessoal, e para finalizar, né, tudo isso que a gente falou é uma ideia de visão geral do paciente que a gente vai ter, né? Que é uma visão geral da aparência do paciente, né, que é importante e pode fornecer informações de uma doença de base. Então, a gente sempre vai, essa clínica, ela vai envolver a postura desse paciente, a pigmentação da cor da pele, tá? A palidez, tá? O padrão respiratório, a pronúncia dele, tá? E a pulsação. E aí a gente vai observar tudo isso, tá joia? E aí, obrigado, pessoal. Até a próxima aula.